Boa noite, irmãos. Paz seja com... Vou de novo, meu Senhor amado. Vamos mais uma vez, rapaz. Boa noite. Aí, com um sorriso, vai. Vamos de novo. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez na casa do Senhor. Mais um dia buscando a presença de Deus. E eu sei que Deus já está fazendo coisas grandiosas, eu sei. Já durante o louvor, presença de Deus. Já durante o louvor, o toque de Deus. Já durante o louvor, Deus trouxe revelações ao nosso coração e à nossa alma. Mas eu sei que Deus também tem mais. Deus ainda tem mais. Não só aqui, não só hoje, mas a partir daqui, a partir de hoje. Amém? Quem crê diz amém. Amém. Abra a tua Bíblia então. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vou procurar que eu não marquei. 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, capítulo de número 2, versículo de número 6, ou a partir do versículo de número 6, o 6 e o 7, nós vamos ler e depois vamos meditar na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 6. Quem achou diz, eu achei. Quem não achou diz, espera um pouquinho. Tem umas Bíblias falando aí. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Paulo escreve assim: E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Amém? Essa última frase do versículo 7. Em outras traduções, ele fala como a mãe que cria os seus filhos, como a mãe que guarda os seus filhos. Amém? Vamos de novo? Só o versículo 7. Antes, fomos brandos entre vós, fomos leves, como a mãe ou a ama que cria os seus filhos. Amém? Só até aí. Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos. Espírito Santo de Deus, essa é a tua hora. Que prevaleça, Senhor, a tua vontade. Que prevaleça agora, Deus, o teu querer. Dá-nos ouvidos sensíveis à tua voz, um coração sensível ao teu toque. Que possamos aprender, Deus, enquanto o Senhor nos ensina. Fala conosco, Pai. Aqui estamos para ouvir a tua voz. No nome de Jesus é que nós oramos a ti, meu Pai. Amém. Amém? Antes de sentar, aquele soquinho maravilhoso na mão do irmão, tá? Isso. Cumprimenta aí. Isso, bem assim, de boa. E pode se assentar aí no teu lugar aí. Fique tranquilo, fique em paz. Um dos dias mais importantes do ano para o comércio, um daqueles mais movimentados. Alguns esperam ansiosamente essa data, Dia das Mães. Dia das Mães, um dia especial, um dia muito especial, porque fala de alguém especial, de uma tarefa especial. Quando nós falamos em Dia das Mães, nós não estamos falando de pessoas especificamente, mas falamos de um chamado, de uma experiência, de um sentimento, de uma atitude. Ser mãe ou a mãe, como Deus fez, como Deus criou, como Deus colocou. E é lógico que é justíssimo que tenhamos um dia específico, embora de nada resolveria no Dia das Mães a gente atender e presentear as nossas mães, e o resto do ano vivemos de maneira diferente. Aí seria até uma certa hipocrisia. Comemoramos um dia e o resto do ano desprezamos.
agradamos em um dia e o resto do ano não damos valor, mas fato é que esse dia especial, esse dia das mães, esse dia ímpar, ele desperta em nós sentimentos, desperta lembranças, desperta em nós e nos faz ver, e talvez às vezes tardiamente, reconhecer a importância desta figura, a importância desta pessoa ou a mãe na nossa vida. Eu brinco sempre, digo que Deus podia ter feito a gente que nem tartaruga, irmão. Quem já viu tartaruga procriar? Quem já viu? Tartaruga, ela vai lá na praia onde ela nasceu, e ali ela faz um buraco na areia, e depois que ela faz um buraco na areia, ela coloca todos os seus ovos ali, um tempão colocando um sofrimento, difícil demais, ela sair da água pesadona, se arrastando na areia, faz aquele buraco, depois ela fecha aquele buraco, num esforço extraordinário, tremendo, que a gente que não conhece e assiste, parece que ela não vai vencer, não vai conseguir, mas ela vai lá e coloca os ovos, fecha o buraco, vira as costas e entra no mar, e Deus abençoe vocês, meus filhos. Está aí, agora é com vocês. E quando nasce as tartaruguinhas, elas estão, a Deus dará. Elas saem da areia e vai para o mar, e a maioria delas, a grande maioria, nem chega ao primeiro ano de vida. Deus podia ter feito a gente assim. Pensou? Um buraco cheio de ovo, de gente. Aí saía aquele monte de gentinha correndo por aí. Sem pai nem mãe. Para viver sozinho. Pergunto para você, quantos de nós teríamos sucesso na vida? Quantos de nós chegaríamos talvez ao primeiro ano de vida? Mas Deus foi maravilhoso. Porque Deus, Ele nos deu uma mãe, pai e mãe. Hoje é o dia delas. Os pais deem licença. Nos deem licença. Deus nos deu uma mãe. Porque mesmo quando a gente nem lembra, mesmo quando a nossa mente não é capaz de alcançar, os dias que a nossa mente não é capaz de resgatar, naqueles dias ela já estava. Naqueles dias ela já cuidava. Naqueles dias ela já estava. Então ela é importante, sim, é um dia importante. Oxe, como diz o pastor Patrício. Oxe. Né, pastor Patrício? Estou aprendendo. Que dia importante e maravilhoso. Que figura extraordinária que Deus nos deu. Quem seríamos nós sem esta figura? Que às vezes ela é ligada a nós por uma aliança de sangue, sanguínea mãe. Alguns foram criados por outras mães. Por isso que não estou falando da pessoa, mas da figura, daquela que cuida, daquela que está perto. E eu estava buscando hoje uma mensagem no Dia das Mães, e não queria ser trivial, ser repetitivo. Faz 11 anos, irmão, que eu prego aqui no Dia das Mães. E eu não queria ser repetitivo, mas eu estava buscando uma mensagem, algo que falasse das mães e do amor de Deus pelas mães, e como Deus nos ama, como a mãe ama um filho. E nessa minha busca eu fui surpreendido por esse texto. E eu não sabia mais nem o que dizer, o que fazer. Porque eu vejo aqui Paulo falando para os seus filhos na fé. Paulo falando para aqueles a quem ele cuidou. Paulo falando para aqueles a quem ele discipulou e ajudou. E ele falava, perceba que eu não fui pesado, muito pelo contrário, eu cuidei de vocês. E aí ele deu um exemplo da maior figura de cuidado. Ele deu o exemplo acho que na terra não existe uma figura que expresse cuidado e valor em cuidar, mais do que uma mãe. O pai, ele se esforça, mas a gente reconhece.
A mãe, ela é mais. Então, eu conversava essa semana com alguém e dizia que eu já tenho certeza disso. O amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. Embora não alcance, não esteja à altura, não esteja nem próximo ao amor de Deus por nós, mas o amor da mãe é o que, dentro do espectro humano, é o que mais se aproxima, o que mais próximo chega. E nós sabemos disso, e nós reconhecemos isso, e é por isso que esse dia é tão importante, é por isso que é celebrado, é por isso que ele é especial, porque nós falamos de algo especial, porque reconhecemos que há algo diferenciado. E Paulo, ele fala para os seus discípulos e diz: olha, eu fui para vocês como uma mãe. Em outras palavras, traduzindo o texto. Dei a vocês o que a mãe oferece. Fui com vocês como a mãe é com o filho. E eu que queria olhar para o amor de mãe e encontrar no amor de mãe o amor de Deus a nós, fui surpreendido quando olho num homem que buscou viver a vida de Deus em Deus e cumprir o ministério chamado de Deus, e ele se amparou nesta figura extraordinária, mãe. Cuidar como uma mãe. O tema da mensagem de hoje é como uma mãe. Paulo estava falando de ministério. Paulo estava falando e ensinando pelo exemplo como que a gente faz. Como que nós que somos a igreja, a noiva do Cordeiro, o que nós precisamos fazer e qual é o padrão, talvez, ou um dos exemplos em que podemos comparar, como que podemos saber se estamos ou não estamos cumprindo com o ID de Cristo, porque é o dia das mães, sim, é o dia do cuidado, é o dia do amor incondicional. Eu quero hoje olhar para a mãe que cuida, ou talvez para nós trazermos toda essa experiência da mãe que tivemos e algumas as mães que são, e nós possamos entender que Deus nos chamou para ser igreja, como uma mãe que busca os filhos espirituais que Ele morreu na cruz para resgatar. É nossa tarefa, a igreja, de ser igreja, mas como igreja? Igreja como uma mãe. E eu quero falar sobre a mãe para a gente entender qual é a nossa missão, a nossa função e o que Deus espera de nós, que aqui, como Paulo revela, como uma mãe. O nosso relacionamento com o mundo, o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com o outro. Como igreja, enquanto igreja, quando estamos vestidos e revestidos da função, do chamado de igreja, é como uma mãe. Amar com amor de mãe. Ser como a mãe, eu coloquei aqui 6 características, pelo menos. Teríamos infinitas mais. Mas a primeira característica que nós possamos entender é que a mãe, ela ama o filho desde antes da gestação. Antes da gestação, ela deseja o filho e o ama em seu coração, mesmo antes de ser concebido. Amar antes de pegar no colo. Amar antes de ver o seu rostinho. Amar antes mesmo de que ele tenha sido gerado no coração ou no ventre. Deus nos deu. Deus espera que nós sejamos assim. Quando a gente casa, né, a mulher se casa, ou mesmo antes de se casar, ela já começa a sonhar com o filho, com a filha. Já fica imaginando.
já fica buscando um nome. O filho nasce primeiro no coração. Aliás, não nasce o filho, primeiro nasce o desejo de tê-lo. O amor nasce primeiro do que o próprio filho. O amor ao filho é precedente ao próprio filho. Primeiro ama, depois busca. Primeiro ama, primeiro deseja, depois vai atrás. O filho nasce no coração, a mãe ama o filho desde antes de ele ser gerado no seu ventre, desde antes de ele ser concebido. O amor nasce no coração e este amor, não sei se você está entendendo, este amor impele a ir, a buscar, a esperar, a aguardar. Não tem a ver com o processo físico de estar grávida, tem a ver com o desejo latente no coração, que nasce primeiro do que a criança. Amar como a mãe. Deus nos chamou a igreja para que nós sejamos aqueles que vão gerar frutos para o Senhor, gerar filhos ao Senhor. E para que isso aconteça e possa ser verdade em nós, e através de nós é preciso, antes de qualquer ação, antes de qualquer atitude, ter um sentimento: o amor. O amor pelas almas, o amor pelos perdidos, porque a mãe, ela ama antes de estar próxima. A mãe ama antes de ver, antes de conhecer, porque é o amor que ela faz ir adiante. Nem conhece, nem sabe quem é, nem sabe como é, não sabe como será, mas já deseja ardentemente, já ama de todo o coração. Uma igreja que tem no seu coração o amor de Deus, que muito e muito supera o amor de mãe, precisa ter o seu coração ardendo, desejosa de ir e buscar e trazer aquele que está perdido. Como Paulo disse: eu vos amei como uma mãe. Ter no coração o anseio, ter no coração o desejo de resgatar, de buscar, de fazer algo. No Dia das Mães, que Deus coloque no nosso coração esse desejo, que Deus coloque no nosso coração esse anseio. Porque o que não cabe no coração da mãe, meu irmão, é o egoísmo. Ela não pode pensar em si mesma. Talvez mais para frente eu vou falar sobre isso. Primeira coisa, amar antes da geração, antes de conhecer, antes de ter no colo, antes de ver. Orava muito a Deus sempre que eu ouvia falar em amor por almas, amar as almas, amar o perdido, aquilo estava tão longe de mim. Era uma história que eu não conseguia viver, não conseguia sentir, um sentimento que não estava no meu coração. Porque às vezes a gente vem para a igreja hoje, amanhã e depois, e todos os dias, super carregado dos nossos próprios problemas, das nossas dificuldades, dos nossos sonhos e desejos, que não há tempo nem espaço para pensar em outros. Irmãos, nós podemos até vir para Jesus assim. Nós podemos até vir para Jesus com o nosso coração repleto de egoísmo, pensando apenas nos nossos desejos e anseios, mas é impossível que, uma vez tocado por Deus e pelo Espírito Santo, o nosso coração permaneça desta forma. É o Espírito Santo de Deus que toca no meu coração, aquele que ama incondicionalmente e que nos comissiona aí. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, como uma mãe que sonha
pelo seu filho, como a mãe que sonha em ter o seu filho nos braços, como a mãe que sonha no dia, como será, onde será, com quem será, como a mãe que sonha. Nós precisamos deixar que Deus produza no nosso coração este sonho, este desejo, este amor. Amar como uma mãe, amar os perdidos, amar este mundo. Porque nada poderá romper este ciclo de egoísmo e de sonhos e desejos pessoais, senão e única e exclusivamente o amor de Deus em mim. Irmãos, nós somos egoístas por natureza, é natural. Só tem uma coisa que é capaz de romper o egoísmo, de fato, no coração de alguém, chama-se o amor de mãe. A mãe, se precisar, ela tira um braço para dar para o filho, se fosse possível. Tá os filhos grandão, barbudão, casado, cheio de neto, e a mãe vai abraçar meu bebezinho. Não é mais, eu não sou mais o importante. Só o amor de mãe, irmão. Faz a Lisiane sair para a rua para comprar uma roupa, ela não compra nada para ela, compra tudo para os filhos. E vem sem nada para casa. Não é assim, mãe? O filho, antes mesmo de gerir, antes mesmo da gestação, antes mesmo de nascer, já prepara tudo para o filho que está vindo, para o filho que virá. Irmãos, será que nós não estamos precisando, como IEQ Costeira aqui, como nós IEQ Costeira, talvez como líder de célula, como servos de Deus, homens e mulheres de Deus, será que nós não estamos em falta desse amor, irmão? Será que esquecemos essa parte importante de gerar filhos ao Senhor e de desejá-los? O amor esfriou. O amor no nosso coração, o sonho de Deus, foi substituído pelo meu sonho. A vontade de Deus foi substituída pela minha vontade. Será que não falta no nosso coração? Eu confesso para vocês, eu preparava essa mensagem, orava e falava com Deus, dizia, Deus, é para mim isso aqui. É para mim. Porque nós nos envolvemos com as nossas coisas, nos envolvemos com as nossas vontades, temos a nossa lista completa de pedidos a Deus e trazemos todas as noites nas células onde a gente vai com a nossa lista de pedidos. E não sonhamos mais em produzir filhos. Não sonhamos mais, não há amor no coração, não há amor pelos perdidos, não há amor por almas, não há amor por ninguém, não há amor pelo próximo, há amor apenas pelos meus sonhos e os meus projetos. Como uma mãe, amor por almas, amor pelos perdidos, como uma mãe ama o filho que ainda nem no ventre foi gerado. Porque este é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar e resgatar o que estava perdido. A segunda característica do amor de mãe é que ela suporta o processo de gerar filhos, fortalecida pelo amor e a expectativa de ter o filho. Nenhum desconforto, dor ou ansiedade de espera pode sobrepujar o seu amor. Suporta o processo. Semana passada Deus falou com a gente de processo. O processo de gerar um filho. Dizem por aí, irmão, eu nunca vou poder ter essa certeza. Mas alguns médicos dizem, eu acredito nos médicos. Mas dizem que a maior dor que um ser humano pode sentir é a dor do parto. Dizem. As mulheres aí que podem dizer se isso é verdade ou não.
É verdade? Cadê a mulherada? Quem tem mais de um filho aí que levantou a mão e tem mais de um filho? Ué? O primeiro não doeu? Hã? Ué, é cesárea? Mas não doeu a cesárea? Quem sofreu na gravidez aí, quero ver, tem mais de um filho? Sofreu na primeira gravidez? Acompanhei a gravidez da Lisiane nas duas. Muda tudo, irmão. Vai fazer uma comidinha, né? É enjoo, o que mais? Aí, mulherada, me ajude, o que tem na gravidez? Tem enjoo? Hã? Tontura, enjoo, dor. No caso de algumas tem só expectativa, ansiedade. Irmão, suporta o processo de gerar, fortalecida pelo amor e a expectativa de ter um filho. Nenhum desconforto, nem dor ou ansiedade de espera pode sobrepujar o seu amor. Esperar um filho gera um momento único de total entrega para a mãe. Bagunça tudo. A Lidiane ia trabalhar, dormia no trabalho, grávida. Vira do avesso a vida da mãe. O processo não é fácil. Não é um processo que passa rápido. Aliás, a ansiedade, quando a gente está ansioso, tudo é demorado. 1 minuto vira 1 hora. 1 hora vira 1 dia. Fica tudo bagunçado, o processo é difícil. É um processo, por vezes, penoso. Tudo é ruim, tomar banho é difícil. Para dormir, a Lisandra dormia só de um lado, gostava de dormir de bruços, não podia mais. Para levantar da cama era uma dificuldade. Para baixar, tinha que buscar um guincho para erguer. Fica tudo mais difícil, tudo mais penoso. Mas é o processo de gerar. É um processo para ter um filho. Tem um preço, tem um custo. Mas a mãe não se importa com o preço, a mãe não se importa com o custo. Ela paga todo o preço, ela espera pacientemente, mesmo com toda a dor e ansiedade. E depois que nasce, ela nem lembra mais que teve parto. Ela aceita alterar toda a sua rotina para adaptar-se à rotina do filho. É a segunda parte. O processo de gerar, por mais dolorido que seja. Vocês estão entendendo do que Deus está falando com a gente hoje? Porque às vezes a nossa célula é uma mãe para um filho que está sendo gerado. A nossa vida, irmão. A gente quer gerar filhos para o Senhor, mas acha que esse é um processo gratuito? Não é? A gente quer ser usado por Deus para ganhar almas, mas pensa que o processo é gratuito, e não é. Sem dedicação. Poderia usar mais aqui. Gerar um filho pode nos custar noites de sono, alteração da nossa rotina, esforço maior do que podemos suportar, mal-estar. O que mais? É o processo de geração, mas a mãe, ela não está nem aí. Porque o amor que ela tem, a ansiedade, o desejo, a expectativa com o filho, em muito supera todo e qualquer desconforto que ela tenha que passar, toda e qualquer dor, todo e qualquer sacrifício. Como uma mãe, é o tema da mensagem, gerar filhos ao Senhor.
Esperar o filho, um momento único. Buscar o perdido é também um momento único. Encontrar o que se perdeu é também um momento único que requer de nós esforço voluntário. É com esforço, irmão, que a gente ganha almas. É às vezes com situações de desconforto é que Deus vai nos usar para alcançar o que está perdido. É fazendo aquilo que nós não éramos acostumados a fazer por vezes. Nós precisamos urgentemente buscar em Deus este amor que nos impele a fazer sacrifícios que talvez por nós mesmos não o faríamos, porque a mãe se sacrifica pelo filho de maneira que nem por ela mesma talvez ela faria. Suportar o processo de gerar, fortalecida pelo amor. A chegada do filho não encerra o processo. Esse é outro assunto. A gente lá, quem faz o encontro com Deus, já foi no encontro com Deus, a gente fala sobre isso, sobre a mãe desnaturada, né? Eu li num livro isso, na introdução. Imagina uma mãe que passa todo o processo, tudo isso que a gente falou aqui para ter o filho. Altera a pressão, vai, paz. E depois vem o filho nasce, ela passa aquela dor do parto que as irmãs podem falar para a gente. E depois que o filho nasceu, ela pega no seu colo e sai para fora da maternidade e coloca debaixo de uma árvore. Diz, filho lindinho da mamãe. A cara da mamãe, mas o nariz é do pai. Narizão aí não é meu, não. Você é um lindinho, ó. Foi fácil não, hein? A mãe teve que se esforçar, teve que se dedicar. Mexeu tudo na mãe. E o parto, então, não vou nem te contar. Foi doído. Mas consegui, está aí você. Agora está aqui a tomar madeirão. Toma 3 vezes por dia, beleza? 3 vezes por dia. Vai dar tudo certo, ó. Mãe ama você. Tchau. Mãe desnaturada, né? Que deixa o filho depois de todo o processo. Mas a mãe, ela sabe que a chegada do filho não é o fim. A chegada do filho é só o começo da jornada de ser mãe. Está só começando. Eu sei, Deus já falou isso conosco inúmeras vezes. Mas talvez ele sentiu a necessidade de repetir mais uma. Como uma mãe que diz para o filho, eu já não te falei, filho. E o filho continua a fazer. Eu já falei. Como uma mãe. Ela aceita alterar toda a sua rotina para adaptar-se à rotina dos filhos que chegou. Não muda nada, né, Mike, quando o filho chega, né, na vida da gente, né? De boa, jogando videogame, de boa. Não consegue ligar o videogame? Está quase virando, o que vai virar aquele videogame? Vai virar fralda. Acabou a pizza. Todo dia, pelo menos. Agora é só fralda, leite, roupa, dormir quando ela deixar. Ele falou, que dia que você falou? Você falou para mim, que dia que você, sexta-feira que você falou? Não, sábado, no jovem, que você falou? Foi ontem. Dormiu ontem até que hora? Até as 10h30, né? Dormiu até 10h30, vibrando, uau! Porque a minha filha dormiu, eu aproveitei e pude dormir também. Porque se a filha não dormir, ninguém dorme. E se ela chorar, a mãe está em cima. Dá licença que vamos falar com a Anne. É você, a mãe está lá. Se chorar, a Anne fala, pega lá, Mike.
Cuide da tua filha. Se estiver doente, a chegada do filho é só o começo. Ela aceita alterar toda a sua rotina, a rotina da sua própria vida, para cuidar do filho que Deus lhe deu. Porque ela sabe que o filho precisa dela. Como uma mãe. Paulo disse, perceba que nós cuidamos de vocês e fomos como uma mãe cuida do seu filho. O amor de Deus revelado, não na pessoa, na figura da mãe. E a expectativa é que nós, como igreja, sejamos essa mãe que aceita alterar toda a sua rotina para adaptar-se à rotina do filho. Amanhã não diz para o filho, quando eu tiver tempo para você eu converso. Não, é o filho que comanda. Ele nem precisa exigir, a mãe entrega todo o seu tempo com amor. Ela entrega todo o seu tempo voluntariamente. Porque para ela nada mais é importante do que o seu filho. Altera a rotina da vida. Porque é importante o filho. Deixa de fazer algumas coisas porque eu tenho uma missão de ser mãe. Deixa de buscar outras coisas porque eu tenho uma missão de ser mãe. Algumas pessoas não entendem porque ela vai fazer isso e como ela quer, mas ela diz, agora eu sou mãe, agora tudo mudou na minha vida. A quarta característica, ensina o filho, ainda que ele exija sacrifício e dor. Ela é carinhosa e amável, mas também é disciplinadora. Hoje eu coloquei lá, quer vir lá no grupo daí que eu postei lá, que eu botei umas figurinhas. Feliz Dia das Mães. E as mães da mira laser, né? Tem as mães que tem mira laser. Pega a Havaiana e você pode correr o quanto quiser. Na hora que ela jogou a Havaiana não tem erro, irmão. Nem caçador atira tão bem. As mães são incríveis. Tem mãe que grita, tem mãe que não grita. Ela está ali dura, o filho está dizendo, mãe, eu quero, mas a mãe diz, não dou. Porque ela sabe que às vezes o filho precisa de limite. Ela ensina o filho, ainda que ele lhe exija sacrifício e dor. Olha, que eu escrevi essa frase pensando em falar do sacrifício do filho e da dor do filho. Hoje eu entendo, eu não entendia quando minha mãe pegava a cinta e dizia, filho, isso vai doer mais em mim do que em você. Eu dizia, conta outra, mas olha, conversa. Vai doer aqui no lombo. Quando vê essa conversa, eu disse, mas que conversa tola, né, da minha mãe, como é que vai doer mais nela? Mas a mãe mesmo a mãe, tá? Responsável, disciplinadora. Ela disciplina. Mesmo que exija sacrifício e dor, ela é carinhosa e amável, mas também é disciplinadora. Ensina o filho. Não pelo prazer de disciplinar, não pelo prazer de causar dor. Não há prazer na mãe em causar sofrimento e angústia no filho. Mas há na mãe um senso de responsabilidade, de que eu preciso cuidar do meu filho. Eu preciso zelar por ele. É carinhosa e amável, mas também é disciplinadora. Vocês já viram filhos que não são disciplinados, gente? Alguém já viu? É a vergonha das mães. Quando a mãe não disciplina o filho, quando a mãe não cuida do filho. Impreterivelmente, e o livro de Provérbios fala sobre isso. Não lembro exatamente o texto, mas ela fala: a mãe que não disciplina, que não corrige o filho, será envergonhada.
E o filho ele não segue bons caminhos e a vida dele não dá certo porque ele não foi disciplinado. E a igreja do Senhor é a mãe, mas tem alguns filhos que querem ficar indisciplinados. E é nosso dever, irmão, com amor, porque o mundo por aí está confundindo o amor com libertinagem. Acha que amar é aceitar tudo, como uma mãe. Porque a mãe que ama, ela corrige o filho, porque ela o ama. Corrige para que o filho caminhe no caminho certo. O filho pode ficar irritadíssimo, não gostar. Eu já vi filhos olhar para a mãe corrigindo, o filho, eu te amo mais. Querendo fazer chantagem emocional com a mãe. Eu vou embora dessa casa. Quer uma chave, filho? Ela ensina o filho, mesmo que isso lhe exija sacrifício do irmão, porque às vezes é difícil. Agora eu quero um pouquinho para os líderes de célula, preste atenção. Você que sonha em ser um líder de célula. Um filho precisa de duas coisas que fazem parte da vida do filho: amor e cinta. Ele tem que ser amado, sentir-se amado, saber que está sendo cuidado. Mas também ele precisa de correção, porque a correção ela nos traz um senso de que alguém se importa comigo e é de verdade. Por isso que a Bíblia diz: não afaste do filho a vara da correção. Não afaste do teu filho a vara da correção. Não pregue o evangelhozinho baratinho. Jesus ama, Deus é amor, mas Ele também é justiça. A expectativa de Deus é que nós sejamos como uma mãe. Paulo disse: como uma mãe, cuidei de vocês. Ensina o filho, ainda que ele exija sacrifício e dor. E o quinto, alegra-se com o crescimento do filho, mas fica apreensiva em seu não desenvolvimento. Se tem uma coisa que eu me alegro muito, é quando alguém está andando comigo, e a gente pega as pessoas, vem lá de baixo, né, lá do zero, e Deus levanta. Puxa vida, que alegria. Minha mãe gosta de ver o filho, está crescendo. Um olha, nossa, teu filho como cresceu. Tá aí, essa maquininha de comer. Essas boquinhas nervosas que não para. A gente fica feliz, né, quando fala. Mas quando a gente percebe alguma coisa errada, que não está desenvolvendo, não está crescendo, o coração já fica, que preocupação. Apreensivo. Por quê? Porque não desenvolve. E fica apreensivo por quê? Porque é mãe, a mãe se preocupa com a evolução e o crescimento do filho. A mãe que ama o filho, ela não está nem aí. Não está dando muito certo, mas fazer o quê? É a vida. Ela não está crescendo muito, está reclamando de dor, não está dando certo, mas tudo bem. Ela fica apreensiva, se não está indo bem, se não está dando certo, se não está conseguindo, se não está vencendo. Quantos filhos já apanharam da mãe porque não passou de ano na escola? Quem aqui já apanhou da mãe porque não passou de ano? Não precisa contar se não quiser. Ou tirou uma nota baixa. Lá em casa, se tirar nota baixa, já o negócio fica estranho. Mas por quê, irmão? Porque todo pai, toda mãe, aliás, hoje é o dia da mãe, toda mãe ela sonha com o sucesso do filho. Ela alegra-se com o crescimento, mas fica apreensiva com o seu não desenvolvimento. O amor de mãe que está em Deus e precisa vir no nosso coração. Outro dia Jesus falou: ame o teu próximo como a ti mesmo. Como uma mãe
Deus espera que nós, como igreja, estejamos de verdade preocupados com o desenvolvimento daqueles que estão próximos de nós, com o nosso bairro, com a nossa rua, com os nossos vizinhos, com as pessoas da igreja, de fora da igreja. Aqueles que estão andando conosco, que estão vencendo na vida, não estão vencendo, o que está acontecendo? Tem liberdade? Não tem? Alegra-se com o crescimento, com a prosperidade. E o sexto, para encerrar, que o horário já avançou. Entristece-se com as derrotas do filho, mas comemora as suas vitórias. Aleluia. Se os filhos é derrotado, ela fica triste. Mas quando o filho vence, ela fica de pé, fica de pé. Como uma mãe, o apóstolo Paulo disse. Feche teus olhos. A Bíblia diz que os anjos pediram ao Senhor. Disseram: Deus, deixe-nos ir. Nós queremos levar este evangelho. Deixe-nos fazer essa obra, porque é extraordinário. Mas Deus deu a nós, mas Deus deu ao homem a tarefa. Deus deu a nós a responsabilidade. E nessa noite eu quero olhar para Paulo, que diz como uma mãe. E nesse dia das mães, olhar para o amor de mãe, o cuidado e o zelo e o que a mãe é. E saber que esse é o amor que mais se aproxima, mas não está à altura daquilo que Deus é e do amor, do que Ele tem, da expectativa que Ele tem. E saber que nós precisamos, como igreja, refletir o amor de Deus a este mundo carente e caótico. E nesta noite, apenas dizer ao Senhor: Deus, faz arder no nosso coração esse amor. Ensina-me a amar. Ensina-me a aceitar. Ensina-me, Deus, a abrir mão do que eu sou, do que eu tenho. Abrir mão do meu tempo. Amar desde antes da geração, diante da gestação. Amar os perdidos. Aqueles que nós não sabemos nem onde estão hoje. Aqueles que nós não sabemos onde estão, o que estão fazendo, se é que estão. Aqueles que talvez Deus queira que um dia esteja aqui do nosso lado. Olha quantas cadeiras vazias nós temos na igreja hoje, irmão. São filhos e filhas que estão esperando para serem gerados pela mãe, a igreja do Senhor. Há espaço na casa do Pai. Onde estão as mães? Onde está a igreja do Senhor como uma mãe? Para gerar os filhos. O amor por aquele que perece, aquele que está perdido. Conversava esses dias com alguém que perdeu um ente querido no Covid-19. Ele estava triste, é lógico. E nós conversávamos e ele disse: eu pelo menos tenho Jesus. Eu sei que Jesus vai cuidar de mim, eu sei aonde a minha esposa está, eu sei onde o meu filho está, eu sei que um dia nós estaremos juntos de novo. Eu disse: glória a Deus. Ele disse: mas tem muita gente que ainda não tem essa certeza que eu tenho. Ele disse: eu fico imaginando como é para quem não tem Jesus e perde. Aquele que não tem esperança de rever, aquele que não tem esperança de estar mais uma vez
aquele que não tem Jesus e não tem esperança. Eu senti que Deus estava colocando no coração um senso de buscar, de desejar. Irmão, você está entendendo o que Deus está querendo de nós? Como uma mãe espera pelo filho, como uma mãe sonha em gerar filhos, como uma mãe sonha em ter um filho no colo, como uma mãe sonha. A igreja do Senhor precisa sonhar com os perdidos, precisa sonhar em buscar. Nós precisamos aprender este sentimento, nós precisamos deixar que Deus crie e cultivar em nós, no nosso meio, na nossa célula, e no nosso trabalho, e no nosso ministério, o sentimento. Quer dizer, Deus, dá-nos filhos espirituais. Dá-nos filhos espirituais, Deus. Dá-nos um coração como o coração de mãe. Que sejamos uma igreja que se importa, uma igreja que ama, que sonha, que espera. Gere em nós este sentimento, Senhor. Feche teus olhos e comece a falar com o Senhor agora. Eu quero que com honestidade você fale com Deus e diga para Ele o que há, e se há no teu coração este sentimento. Que Deus nos trouxe hoje aqui, Deus nos trouxe nesta noite aqui, porque Ele está nos aperfeiçoando em amor. Aperfeiçoando em amor, como uma mãe. No dia das mães, em que este sentimento está aflorado, no dia das mães, em que este pensamento está aflorado, em que este entendimento está claro na nossa mente, Deus, Ele quer começar hoje a gerar em nós e no nosso coração este amor. Essa é a expectativa. Essa é a expectativa de Deus, é a expectativa do Espírito Santo. Que nós venhamos a aprender a ter o sentimento que há no coração de Deus. É o sentimento que está no coração de Deus, é a expectativa que está no coração de Deus. Alcançar o que está perdido. Sim, nós estamos falando hoje de ganhar almas para Jesus. Se nós estamos falando hoje de salvação, de projeto de salvação, nós estamos falando hoje de dar a minha vida em favor de outras vidas. Sim, Deus está falando hoje em abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Deus está nos chamando hoje para colocar no nosso coração o mesmo sentimento que está no coração de Deus, porque é somente o amor por almas, o amor por vidas, que nos levará a ter sucesso em todo e qualquer empreendimento, projetos de salvação, porque tem um custo, porque tem um processo, e ele é doloroso às vezes. E é somente o amor, como o amor de mãe, que nos fará suportar o processo, que nos fará suportar o momento a gerar e continuar e discipular e amar e cuidar. É preciso amar, um amor que é maior do que eu mesmo, amar o outro como a mim mesmo, amar como Jesus amou, da forma que Ele ensinou, no exemplo que Ele nos deixou, como uma mãe que ama os seus filhos, como a mãe que cuida dos seus filhos, como a mãe que se entrega pelos seus filhos. Paulo, ele disse: eu fiz assim, como uma mãe eu estive próximo, como uma mãe eu estive junto, como uma mãe eu amei, como uma mãe eu disciplinei, como uma mãe eu cuidei. A igreja do Senhor precisa aprender, nutrir, recuperar o sentimento. Nós precisamos aprender e amar, porque Deus é amor que justifica, é o amor que nos fortalece, é o amor que nos mantém
mantém vivos, é um amor que nos faz avançar, é um amor que não nos deixa parar, é um amor que nos faz vencer os desafios, as dificuldades. É por amor que alcançaremos vidas, é por amor que viveremos o Evangelho de Cristo, é por amor que nos entregaremos, é por amor que faremos, é o amor de Deus em mim, é o amor de Deus, como uma mãe, no meu coração e na minha vida. Pai, em nome de Jesus, oh Deus, talvez o nosso coração esteja vazio, talvez o nosso coração, meu Deus, não tenha este sentimento, não sonhamos com os filhos, não sonhamos com o resgate, não sonhamos em alcançá-los, não sonhamos com a produção, não sonhamos em gerar um coração estéril, com uma vida estéril e um ministério estéril. Mas, Pai, o Senhor é o dono da vida. Nesta noite eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós o amor, Senhor. Dá-nos, Senhor, fertilidade. Que nós tenhamos no nosso coração este desejo, anseio, verdadeiro desejo e anseio de alcançar o que está perdido. Que o amor nos faça vencer a tristeza, que o amor nos leve a vencer a angústia, que o amor nos leve a vencer as frustrações, que o amor nos faça superar as dores, que o amor do Senhor em nós, o amor do Senhor na nossa vida, o amor do Senhor em nosso coração. Pai, que como Paulo, Deus, nós possamos viver e dizer como uma mãe, ah Deus, talvez o nosso coração seja incapaz de produzir este sentimento, no nosso coração somos incapazes, mas se o Senhor do céu nos der este sentimento, nós aceitaremos. Se o Senhor do céu derramar sobre nós, meu Deus, esse amor, nós aceitaremos. Ensina-nos a amar, Senhor, como por Ti somos amados. Ensina-nos a buscar, Senhor, como por Ti fomos buscados. Ensina-nos, meu Deus, como uma mãe,